Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre duas coisas que aparentemente não têm relação nenhuma uma com a outra. É uma animação chamada O Príncipe do Egito, que é essa aqui, aliás. Uma das melhores aberturas de desenho animado que eu já vi é essa animação. Empata com o Rei Leão, que também é maravilhosa. E outro tema é a teologia da libertação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Daqui a pouco a gente explica sobre isso. Mas primeiro vamos falar um pouquinho dessa animação. O Príncipe do Egito é uma animação de 98, da DreamWorks. Na verdade, é o seu primeiro trabalho de animação tradicional, digamos assim, sem ser por computação gráfica, apesar de que existem também elementos de computação gráfica no desenho, especialmente nas manifestações da natureza, por exemplo, os milagres divinos, o que torna o desenho muito belo, aliás. Mas a animação em si, o desenho em si, ele é muito interessante, muito bem feito, com traços muito realistas e com um toque de muita sobriedade na animação no desenho, nos traços do desenho. Você pode perceber isso, Está mostrando algumas cenas aí do desenho para você. Perceba como os traços são bem construídos, como a animação é muito bem feita, não perde nada em relação às animações da Disney, por exemplo. Aliás, Jeffrey Katzenberg queria, na verdade, produzir um desenho sobre os 10 mandamentos há muito tempo na Disney, e quando ele funda a DreamWorks, ele traz consigo essa ideia e consegue vários desenhistas para o acompanhá-lo nessa jornada. O desenho conta com um elenco de peso, temos Val Kilmer como Moisés e também fazendo a voz de Deus, embora isso não seja atribuído a Val Kilmer na produção. Temos Michelle Pfeiffer como esposa de Moisés, a Zípora. Temos Ralph Fiennes, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover e muitos outros. Ou seja, é um elenco bem interessante. E é também um musical, e as músicas são belíssimas, sobretudo essa que talvez tenha sido a mais famosa de todas elas. Aliás, essa música ganhou o Oscar de melhor canção naquele ano. Mas do que fala o desenho? Bom, obviamente fala de Moisés. O desenho é uma adaptação do texto bíblico de Êxodo, muito bem produzida, aliás, muito fiel à narrativa. Tem um outro elemento que foram romanceados, obviamente, para caber no desenho, mas a história em si, o núcleo da história, é a história de Moisés. E se você conhece a Bíblia, você lembra de quem foi Moisés. Moisés nasce num período muito difícil para o povo hebreu, no Egito, lembrando que o Egito está escravizando o povo hebreu há algum tempo. E segundo a narrativa, ele nasce no momento em que o faraó ordena a morte dos meninos, exatamente temendo que o povo crescesse muito e, de uma maneira, tentasse se revoltar. A mãe de Moisés, então, o esconde num cesto, coloca num rio e manda a criança rio abaixo. A criança é encontrada pela filha do faraó, que acaba se afeiçoando a ela e acaba criando ela como se fosse do próprio palácio real. A diferença entre o texto bíblico e o desenho é que no texto bíblico, a mãe de Moisés é chamada para ser a ama de criação hebreia no palácio real. Então há esse elemento de Moisés saber a sua origem desde cedo. No desenho, não. No desenho, esse é um elemento dramático, inclusive, quando Moisés descobre que a sua ancestralidade está vinculada àquele povo que está sendo escravizado pelos próprios egípcios, dos quais ele faz parte. Inclusive, quando Moisés descobre o que o faraó fez, o seu próprio pai, com as crianças hebreias, matando-as, ele fica muito revoltado e começa a gerar nele um sentimento de justiça, um sentimento de necessidade de fazer algo para, de alguma maneira, diminuir o sofrimento daquele povo. E isso vai crescendo dentro de Moisés até que ele vê um hebreu sendo açoitado por um egípcio e ele se revolta e mata o egípcio. No desenho isso é mostrado às claras, inclusive o irmão dele diz para ele não se preocupar, que não vai acontecer nada, afinal de contas ele é o faraó, então ele pode dizer que Moisés está perdoado, mas Moisés não suporta aquela situação e foge. Já no texto bíblico, ele tenta esconder o corpo na areia, mas o corpo é descoberto, ele acaba sendo acusado e também ele foge. Fugindo, ele encontra uma família de pastores. Ele começa a se relacionar com essa família, se casa com Zípora, que é a filha do sacerdote do lugar, constitui família e vira um pastor durante muitos anos. Mas então tem a grande reviravolta, digamos assim, da sua narrativa, que é o seu encontro com o sagrado, com o próprio Deus que se revela a ele. Segundo o texto bíblico e também segundo o próprio desenho, Moisés encontra uma sarça, que é uma espécie de planta, que parece queimar, mas não se consumir.
E essa é uma experiência, como diria o Rudolf Otto, de encontro com o sagrado, com o mistério que faz tremer, mas que fascina ao mesmo tempo. Moisés, então, tem aquela experiência e ouve Deus falar a ele. Here I am. Take the sandals from your feet. For the place on which you stand is holy ground. Who are you? I am that I am. I don't understand. I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. You were born of my mother, Yocheved. You are our prophet. What do you want with me? I have seen the oppression of my people in Egypt, and have heard their cry. Stop it! Leave that man alone! So I have come down to deliver them out of slavery, and bring them to a good land. A land flowing with milk and honey. Daí em diante, o desenho acaba se tornando uma missão de resgate. Moisés retorna ao Egito, acompanhado de sua esposa, tenta convencer os hebreus de que Deus quer libertá-los, e há uma espécie de confronto entre as divindades do Egito e o próprio Deus que chama Moisés. E esse confronto é refletido nas pragas. Em certo momento, por exemplo, Moisés age de tal maneira que transforma as águas do rio em sangue, mas os magos do Egito fazem a mesma coisa. Mas em outros momentos, as pragas que são anunciadas contra o Egito não têm resposta e não tem nem escapatória. E praga após praga o povo sofre, mas o faraó permanece irredutível, até que a última praga é anunciada, que é a morte dos primogênitos. Esse texto, claro, no texto bíblico, ele reúne todos os elementos míticos, simbólicos e teológicos vinculados à própria instituição da Páscoa judaica, que é aquele momento de passagem, aquele momento de sair, né, daquela terra de opressão para um novo lugar. Mas na narrativa, no desenho animado, isso que está acontecendo dói muito também em Moisés. Afinal de contas, ele nasceu naquele lugar, ele conhece aquelas pessoas. E isso é muito interessante perceber. O desenho consegue tocar num ponto que talvez o texto bíblico não tenha mencionado, mas que eu acho um ponto importante. Por fim, o faraó deixa o povo ir. Então eles saem do Egito e saem ao som dessa linda canção. Caminham durante muito tempo até chegar diante do mar. E nesse momento o faraó já reuniu seu exército para tentar matar o povo, perseguir o povo novamente. E aí a cena é uma das mais emblemáticas do cinema, se a gente lembrar dos 10 Mandamentos, por exemplo, mas também dessa animação que conseguiu retratar com muita inteireza esse momento grandioso do relato bíblico, que é a abertura do Mar Vermelho. É claro que no texto bíblico se fala do Mar de Juncos, que não é um mar profundo como o Mar Vermelho, mas para todos os efeitos cinematográficos, essa cena é muito legal. Mas o que isso tem a ver com a teologia da libertação? Na verdade, tem muita coisa. Porque um dos textos da teologia da libertação, um dos textos fundantes, é exatamente esse que a gente leu em Êxodo 3:7, quando Deus fala o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, eu desci para libertá-los. O que é a teologia da libertação, antes de tudo? É uma teologia que nasce na América Latina e que tem a intenção dupla de, primeiro, criticar os chamados teólogos da Torre de Marfim, teólogos preocupados com questões apenas abstratas, teóricas, mas não preocupados com a vida concreta de pessoas que sofriam, e também, por outro lado, se perguntar o que a fé em Deus tem a dizer numa realidade latino-americana onde a desigualdade social é tão intensa. Afinal de contas, diriam esses teólogos, essa espiritualidade que professamos
ela só tem sentido no céu, nas questões espirituais? O que dizer das crianças que passam fome? O que dizer de pessoas subempregadas? O que dizer de um sistema todo construído para gerar injustiça, para gerar hierarquias sociais e abismos sociais? Será que a fé não tem nada a dizer sobre isso? Será que a teologia não tem nada a falar contra isso? Essa é a grande questão que move a teologia da libertação. E, biblicamente falando, o texto do Êxodo é o ponto de partida das suas reflexões. Porque no Êxodo nós temos uma libertação que Deus faz que não é meramente espiritual. Ela é também histórica, social, política, econômica e cultural. Ou seja, é a tentativa de ver a espiritualidade como algo integrado a toda a dimensão da vida humana, e não apenas uma parte dela. Então, nesse sentido, a perspectiva da própria salvação de Deus não é resgatar almas para o céu. Eu nunca vi uma alma, tirando o Penadinho, da Turma da Mônica, e o Gasparzinho, daquele desenho, daquela animação. Mas almas não existem. O que existem são pessoas, seres humanos, homens e mulheres, crianças e velhos, que concretamente vivem numa realidade socioeconômica muito desigual e que sofrem com isso. Então a grande questão é, a salvação de Deus diz respeito a essas pessoas, onde elas estão. Essa integralidade da salvação é o alicerce sobre o qual a teologia da libertação se construiu. E claro, ela propõe a sua teologia também a partir de uma leitura da sociedade que é proporcionada pela lente marxista. O que não torna a teologia da libertação marxista. É preciso dizer isso. As pessoas acusam, a teologia da libertação, ou TL para os íntimos, é comunista. Não, não é. Ela usa o instrumental marxista de análise da sociedade, que é um instrumental muito válido, aliás. Obviamente, vale ser criticado, mas muito presente, muito concreto e muito real. E a partir disso, ela encontra elementos da própria fé que justificam e possibilitam uma ação dessa fé para combater essas injustiças. No Antigo Testamento, a base é o Êxodo. Essa experiência, como eu disse, de libertação de um lugar opressivo para um lugar que emana leite e mel, para um lugar bom. Então não é apenas, perceba isso, uma libertação espiritual. Uma libertação que dá um recomeço, que dá uma nova chance, que devolve a dignidade às pessoas. Essa é a libertação que Deus faz. No Novo Testamento, a teologia da libertação propõe a sua base sobre o próprio ministério de Jesus e o anúncio do reino de Deus que ele traz consigo. O anúncio de um reino que é justiça, paz e alegria. Um reino que é acolhimento, um reino que se concretiza na mesa partilhada, onde Deus é o Pai de todos, o nosso Deus, Pai que está no céu, e o pão é o pão de todos, o pão nosso que o Senhor nos dá hoje. Essa leitura é uma leitura profundamente teológica. Autores como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, ou seu irmão Clodovis Boff, enfim, são autores que lidam com essa temática da TL e que ajudam a gente a entender como a fé tem implicações éticas na existência. Assistir a animação Príncipe do Egito é importante porque nos relembra, por um lado, a grandiosidade de um dos maiores eventos do Antigo Testamento, que é o Êxodo, a libertação que Deus faz em prol do seu povo. Mas assistir esse desenho, vinculado também a essa reflexão teológica que falamos agora há pouco, dá ao Êxodo uma profundidade muito maior. Moisés se torna, na verdade, nesse sentido, um símbolo do próprio Cristo, porque Jesus também traz libertação. E a libertação que ele traz não é espiritual somente, ela é integral. Então fica aqui o convite para primeiro você conhecer essa animação, se não conhece, vale a pena. E segundo, conhecer também a teologia da libertação, que é uma das maiores construções teológicas da América Latina. Vale a pena ler a respeito. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Abraços e até lá.